Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. É sempre muito bom ver iniciativas na área cultural que levem uma boa mensagem para todos que vão ouvir, assistir e apreciar aquela obra. E é sempre motivo de ainda mais alegria e comemoração quando nós vemos a temática espírita nas telas de cinema. Nós vamos ver mais um filme que será lançado em breve no programa de hoje, abordando o espiritismo. E antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Em honra da liberdade. Se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapiladores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceraram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-se a incipiência, incensando-te o nome quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja que te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, e nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível. Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. No cenário cinematográfico brasileiro, um novo filme com temática espírita está ganhando vida: A Grande Viagem. Esse filme vai ser baseado no clássico Mensagem do Pequeno Morto, que foi o 27º livro psicografado pelo médium Chico Xavier há 77 anos e foi de autoria do espírito Neio Lúcio. Esse livro, O Pequeno Morto, nos mostra como são recebidos e orientados os espíritos que desencarnam ainda na infância. E a obra nos ajuda a entender a importância dos pais e das mães, enquanto estão com os seus filhos, ensinarem bons hábitos, buscarem a evangelização. E o autor espiritual Neio Lúcio, autor deste livro,
e de várias outras obras infantis e também de mensagens, é um antigo conhecido do benfeitor Emmanuel. Ele apareceu no livro 50 anos depois, quando então ele foi Cneio Lúcius. E também este mesmo espírito recentemente encarnou no Brasil e foi próximo do médium Francisco Cândido Xavier. Ele foi o educador Arthur Joviano, que foi pai de Rômulo Joviano. E Rômulo foi o chefe de Chico na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, onde o médium trabalhou. E Arthur Joviano, que se tornou então um educador, trabalhou ativamente para a educação das crianças e para o fim do analfabetismo no início do século XX. Arthur Joviano, após desencarnar, em 1934, passou então a usar o nome Cneio Lúcio e ditou diversas obras ao médium Chico Xavier, como inclusive a que nós estamos agora falando, Mensagem do Pequeno Morto. O filme, inspirado nesse livro, vai ter uma missão muito especial: tocar o coração das famílias e do público infanto-juvenil, enquanto também aborda questões profundas sobre a vida após a morte, a importância da educação e o valor da profissão do professor. O filme vai ser conduzido sob a direção de Erisaldo Borges, que também é conhecido como Zaldo, cineasta e ele próprio também educador, com uma longa trajetória na produção de curtas-metragens. O filme está prestes a começar a ser rodado e vai marcar uma nova fase na carreira de Zaldo. Com mais de 200 curtas experimentais realizados com seus próprios alunos, Zaldo agora está se preparando para esse grande desafio, que é dirigir uma obra de maior escala. O filme vai contar com 100 atores no elenco e uma equipe técnica profissional da N4 Filmes em parceria com a FEB Cinema. A trama vai acompanhar então o personagem Carlinhos, um jovem que desencarna e continua a sua jornada numa escola espiritual. Parte das cenas vai ser gravada na Federação Espírita Brasileira, na cidade de Brasília, um dos cenários mais icônicos do filme. Ali, a história vai explorar o conceito de que no plano espiritual o aprendizado continua, desafiando a ideia de que depois de morrer nós estaríamos fadados a descansar eternamente. A mensagem central é mostrar que a vida continua, com muito trabalho, com muito estudo e sempre em crescimento e em evolução. Zaldo revela que o filme vai buscar ir além de uma abordagem puramente religiosa, porque o que ele quer é provocar reflexões profundas em todas as pessoas, não só nos espíritas, sobre a morte, a educação, o protagonismo juvenil e, como dissemos, o papel também dos professores. Uma das ideias principais é justamente mostrar a importância da professora Letícia, uma personagem da trama que vai atuar como um pilar na vida dos alunos, inspirando um futuro melhor para todos eles. O filme também aborda o tema do luto e o reencontro de entes queridos após o desencarne, além de outros elementos fascinantes do plano espiritual, como também a volitação, que será mostrada. E a volitação, para quem não sabe, acontece quando o espírito já consegue se deslocar como que voando no plano espiritual. E foi um desafio técnico para a produção. As gravações estão programadas para acontecer em diferentes locações, em diferentes cidades do Brasil, a partir de 2025. Então, teremos locações em Alagoas, a partir de janeiro de 2025, em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, em março e abril de 2025. E a fase de pós-produção está programada para acontecer até outubro de 2025, quando então a equipe irá finalizar uma versão um pouco menor, de 40 minutos, que deve ser então entregue a 150 mil escolas públicas do Brasil. O grande desafio então é atrair esse público jovem, especialmente dentro do movimento espírita, mas não somente nele. Segundo Zaldo, a ideia é dialogar com os jovens de uma forma direta e envolvente. Para isso, a produção vai contar com 2 preparadores de elenco, que vão ter a função específica e muito especial de ajustar a linguagem e garantir que o filme se conecte com diferentes realidades juvenis. Além disso, Zaldo destaca a participação de jovens críticos,
como o Pedro Rafael, que é o ator trans que irá desempenhar um papel no próprio filme com o nome de Dirceu, e ele trouxe insights valiosos para o roteiro, ajudando a moldar uma narrativa que pudesse dialogar de verdade com a geração atual, que está acostumada com conteúdos rápidos, com conteúdos dinâmicos nas redes sociais. O diretor disse o seguinte: nos 5 primeiros minutos do filme, nós queremos agarrar o espectador. Precisamos fazer com que a narrativa seja instigante, senão nós perdemos o público. Ele acredita que o filme tem potencial para transcender o público meramente espírita e vai atingir jovens de todos os lugares que buscam respostas para perguntas existenciais. E todos nós aqui do Portal de Luz estamos na torcida para que isso realmente aconteça. A produção de A Grande Viagem é vista como um passo importante para o cinema nacional, especialmente dentro do nosso movimento espírita. Conta com o apoio do Ministério da Cultura e de cineastas já renomados como Wagner de Assis, diretor de Nosso Lar 1 e 2. E o filme tem tudo para ser um sucesso e alcançar não apenas o público jovem ou dentro dos centros, mas também todos que buscam um cinema que possa provocar reflexões mais profundas sobre o significado da vida. Zaldo e toda a equipe estão confiantes de que a ficção vai trazer uma nova luz ao cinema, fazendo uso da arte como uma ferramenta de sensibilização para que todos possam buscar essas reflexões mais profundas, que é o que já pregava Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec. Agora só nos resta aguardar ansiosamente o momento em que nós possamos conferir a obra. Primeiro, como nós dissemos, nas redes sociais e nas escolas públicas, será veiculada essa versão mais curta de 40 minutos a partir de outubro do ano que vem. E depois nas telas dos cinemas, com a duração de longa-metragem, a partir de 2026. E quem quiser saber mais informações sobre o Zaldo Borges, sobre a sua produção cinematográfica, nós temos um podcast na Folha Espírita, é só acessar o próprio site da Folha e conferir a conversa.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sabemos que ser grato é a chave, né? É a chave da primeira porta para os nossos bons sentimentos e que nos levarão, em consequência, aos bons pensamentos e às boas atitudes. Sim, nós pensamos continuamente, não paramos de pensar, mas em que parte do cérebro estamos nos fixando? Prestemos atenção se não estamos sendo racionais demais, não deixando espaço para reflexão, para empatia, para os sentimentos mais nobres, mais espiritualizados. Porque a nossa natureza é divina, como nós sabemos. Por esta razão, quanto mais nos aproximamos dela, dessa divindade, mais sintonizados com o Criador nós estaremos. Como falei há pouco, o sentimento e atitude de gratidão pode ser uma chave que nos dá acesso a outros sentimentos condizentes com o nosso nível de consciência mais superior. Notem que para alguém expressar a gratidão, antes ela pensou, ela refletiu, fazendo emergir o seu melhor, né? Que se revelou através da atitude e da prática. Para ilustrar o que eu pretendo trazer, estou trazendo agora para a nossa reflexão de hoje sobre a grandeza da gratidão, eu trouxe um episódio contado por Ramiro Gama em Lindos Casos de Chico Xavier. Conta ele, Chico levantara-se cedo e ao sair de charrete para a fazenda, lembram-se que ele trabalhava na Fazenda Modelo, né? Foi lá naquela época. Ele encontra-se com Flaviano, que lhe diz, sabe quem morreu? Ele fala, não, o Juca, seu ex-patrão. Ele morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado. E Chico tira do bolso um lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro? Ele pergunta. Aí o rapaz, né, Flaviano, que ele encontrou, falou, eu não sei se ele vai ser, a hora que ele vai ser enterrado, porque deve ser a qualquer hora, porque como indigente no caso, né, no caixão da prefeitura, né, porque não tem caixão. Aí Chico medita emocionado e pede, Flaviano, me faz um favor, vai na casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Eu vou ver se eu arranjo um caixão, mesmo que seja barato. E Flaviano despede-se e vai. Chico desce da charrete e manda um recado para o seu chefe, que ele não iria trabalhar naquele dia. Recorda do seu ex-patrão, uma figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. E ali mesmo, no caminho, envia uma prece a Jesus. Senhor, trata-se do meu patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual eu socorri a minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo. Ajuda-me, Senhor. E ele tirou, então, o chapéu da sua cabeça e virando de cabeça para baixo, né? E saiu pedindo esmola para comprar o caixão para enterrar o seu extinto amigo. Daí a pouco, toda a cidade de Pedro Leopoldo já sabia do sucedido. E estava perplexa, senão muito comovida mesmo com o ato de Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo, né, daquele petitório. Não, meu pai, eu não posso deixar de pagar tão grande a dívida, né, a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego que, muito conhecido de Chico, ele se inteirou da nobre ação
do amigo e andando assim perdido, acabou os dois se esbarrando. E ele falou: Chico, para que tanta pressa? Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. O seu Juca, eu soube dele, coitado, tão bom. Espera aí, Chico. E aí o rapaz pegou um dinheiro e disse: olha, me deram de esmolas ontem e hoje, e despejou no chapéu do Chico tudo que ele havia arrecadado. Chico olhou com os olhos assim agradecidos, né? Para aquele amigo, olhou no olho dele, aquele olhinho sem vida, né? Pela cegueira, né? E viu que o amigo cego chorava, né? E aí ele se comoveu ainda mais, dizendo: meu nego, que Jesus lhe pague o sacrifício. E ele comprou com o dinheiro esmolado o caixão, providenciou o enterro, acompanhou até o cemitério. E já tarde, quando voltou para casa, ele sentia que tinha vivido um grande dia, né? Sentou-se à entrada da porta, lá dentro os irmãos e o pai o observavam assim, ficaram tudo olhando para ele com dó, comovidos por ele, né? Em prece muda ele agradeceu a Jesus. E Emmanuel apareceu para ele, sorriu, né? O sorriso do seu bondoso guia já lhe disse tudo. Chico entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Lindo exemplo, né, gente, de gratidão, a verdadeira gratidão. Vejam que Chico não tinha nada a esperar em troca e não tinha nem como ajudar. Ele agiu de acordo com o seu sentimento puro de amor e reconhecimento pelo o que seu ex-patrão lhe fez um dia. E convenhamos que não deve ter sido nada grandioso e vantajoso, né, do ponto de vista material, senão o Senhor não estaria assim a ser prestes a ser enterrado, seu corpo ser enterrado como indigente. Mas Chico foi agradecido por tudo que aquele Senhor lhe fez. E a gente não sabe, né, quantas vezes, por um gesto de gratidão, além de estarmos agradecendo o que recebemos nesta vida, não estaremos ainda resgatando débitos de vidas passadas? É muito lindo, né? Sejamos gratos, cultivemos a gratidão dentro de nós, não só temos a ganhar. E até o próximo encontro, um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema a autoridade da doutrina espírita, cujos esclarecimentos foram nos deixados por Allan Kardec, os quais constam no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução item 2, os quais esclarecimentos levam-nos a refletirmos sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos, dizendo: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, por garantia, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Então, deveríamos acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido o ensino dos espíritos? Admitida de sua parte sinceridade perfeita, poderia ele, no máximo, convencer as pessoas de suas relações.
conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Porém, não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros. Entretanto, a fonte da doutrina não jamais deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão da mesma não estar na terra, e sim de surgir em todos os lugares e de todos poderem descedentar-se nela. Mesmo que faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos cuja atuação atinge a todos e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a qual pertencesse, este intérprete teria sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O Espiritismo, meus amigos e amigas, continua Allan Kardec, não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões ao invés de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma primazia da qual não gozou ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo.
porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem surgir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais obstáculos não há como negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre os homens, há presunçosos e pseudo-sábios que julgam saber aquilo que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, aqueles que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulos para tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo aquilo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem, portanto, ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente seria aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprobatório é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo aquilo que venha dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Esse exame, porém, ficará incompleto em muitos casos pela insuficiência das luzes de certas pessoas e das tendências de muitos de considerarem suas próprias opiniões como o único arbítrio da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião da maioria. Este é o modo pelo qual se deve proceder em face daquilo que digam os espíritos, os quais são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas as condições ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão
ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Não existe suficiente garantia, como também não haverá uniformidade nas comunicações obtidas por diversos médiuns de um mesmo centro espírita, porque podem estar todos eles sob a mesma influência. Amigas e amigos, no próximo Portal de Luz, aqui no Momento Doutrinário, daremos continuidade a estas explanações de Allan Kardec a respeito da autoridade da doutrina espírita, as quais nos esclarecem com lógica e razão o objetivo fundamental desta bendita doutrina, ciência e religião, que fortalece nossa fé em Deus, Jesus e nos benfeitores espirituais, através de argumentos sérios, baseados na lógica e na razão, que nos levam a ter uma fé raciocinada, baseada no amor e na necessidade de instrução contínua e constante. Lembremos-nos de Jesus, o qual deixou-nos todos os caminhos que devemos seguir para superar todas as intercorrências que surgirem durante nossa trajetória. Então, basta que o sigamos. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus, boas reflexões e um forte abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com a sua família, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!